Estudo bíblico As Três Manifestações de Deus. Parte 2. O único que viu o Pai na sua glória foi o Messias Jesus. João 6 versículos 46 e 55. Versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Versículo 55. Todavia, vós ainda não o tendes conhecido, mas eu conheço. Jesus mostrou o Pai aos humanos, não no seu poder e glória original, mas no limite da sua própria aparência física. João 14 versículo 7. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. Porque Deus no seu poder e glória não pode ser visto por nenhum humano, este não poderá permanecer vivo. Êxodo 33 versículos do 20 ao 23 que diz. Versículo 20, acrescentou, não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Versículo 21, e concluiu o Senhor, eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Versículo 22, quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado. Versículo 23, depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Jesus na sua glória, é ilimitado de poder, estava reconciliando consigo mesmo, com mais ninguém. Mas se fala de um só, repare. 2 Coríntios 5 versículo 19, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. João 14 versículo 10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai, que habita em mim, realiza as suas obras. Aqui podemos tirar qualquer dúvida das palavras de Jesus, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não é só uma unidade, de concordância, e sim uma demonstração que ele era o próprio Deus Pai, num corpo limitado. Tanto que as suas obras eram mostradas aos seres humanos. Que é impossível do homem comum realizar. Como humano ele era limitado, mas como Deus Pai, ele mesmo dava autoridade para realizá-las. É só voltar no versículo 9 para entender que ele também era o Pai. Que diz. Então Jesus ministrou-lhes, há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai, como podes dizer, mostra-nos o Pai. No versículo citado ele afirmou que era o Emanuel, que significa, Deus conosco. Isaías 7 versículo 14, pois sabei que o Eterno, o Senhor, ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Mateus 1 versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Na transformação no monte foi relatado um pouco da sua glória. Jesus é o próprio Deus, ora, ele não pediu nenhuma autorização ao Pai para se transformar. Mas o Pai sempre testifica dele, enquanto estava no corpo humano. Mesmo assim ele não se transformou na sua totalidade, senão os discípulos não poderiam vê-lo, e nem continuariam vivos. O Pai tem ações limitadas no Filho. Imagine se ele mostrasse o seu poder sem limitações, o ser humano iria suportar? Se o nosso Sol a quase 150 milhões de quilômetros de distância, não podemos de jeito nenhum olhar para ele. Às vezes não aguentamos no verão o seu calor, temos que procurar uma sombra. Imagine Jesus na sua glória original. Lucas 9 versículo 29, enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Lucas 9 versículo 35, então, dela propagou-se uma voz, afirmando, este é o meu filho, o escolhido, a ele dai toda a atenção. Saulo no caminho de Damasco se encontrou com ele, viu a intensa luz e ficou cego. E não era a glória original de Deus, e sim a limitada, senão o próprio Saulo morreria. Atos dos Apóstolos, 9 versículo 4, então, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava, Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5, ao que ele inquiriu, quem és, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9 versículo 8, Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. A terceira manifestação.
O Espírito Santo. Vou mostrar que não há três pessoas, e sim as ações do Espírito que manifestam a vontade de Deus. Em primeiro lugar, devemos saber o que significa o termo Espírito. Espírito não é uma pessoa, e sim algo pertencente a ela, tanto divino como humano. O espírito humano descrito nas Escrituras sempre se lê com letra minúscula. Confira em 1 Coríntios 2 versículo 11, pois, quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o caráter de Deus e a sua dignidade, por isso não há perdão se alguém blasfemar dele. Marcos 3 versículo 29, todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. De onde vem o fôlego, a respiração? Espírito, da boca de quem pronunciam as palavras. A palavra se fez carne e habitou entre nós. João 1 versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 2, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. João 1 versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Os anjos têm a capacidade de se tornar invisíveis como o vento, através da sua palavra, seu espírito igual à respiração, fôlego, ar. Hebreus 1 versículo 7, quanto aos anjos, ele afirma, ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos, labaredas de fogo. Hebreus 1 versículo 14, não são todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Observe, espíritos igual ventos. Significados do termo espírito e suas raízes etimológicas. Spiritus do latim significa respiração ou sopro, também pode se referir à coragem e vigor de uma pessoa, assim como o caráter divino. Fim da parte 2, continua na parte 3. Espero que tenham gostado e compreendido o assunto. Abraços, até a próxima. Obrigado por assistir até o final. Se gostou, deixe seu joinha. Se inscrevam no canal e ative o sininho para notificações.